Quantos saíram de casa hoje e falaram assim: hoje eu quero só ouvir a pregação? Ninguém. Você falou assim: hoje eu vou só ouvir a pregação. Ah, Jesus, levanta a mão. Quantos estão dispostos a ouvir a pregação da palavra do Senhor Deus? Vocês são apaixonados por Jesus? Se eu pedisse para você descrever a sua paixão, você conseguiria descrever a sua paixão? Tem irmãs que falam assim: eu estou casado com Jesus. A Bíblia não fala que Jesus é casado, não. Agora, quando nós falamos que nós somos apaixonados por Jesus, isso representa muita coisa. E hoje, eu quero falar sobre o resultado dessa paixão por Jesus. Quando nós amamos a Jesus, nós entendemos muitas coisas. E considerando que a vida, irmãos, olha, eu vou ser verdadeiro, eu não era de falar muito sobre esse aspecto, mas eu vou começar a falar porque não tem outra forma de entender isso, a não ser compreendendo isso que eu vou falar para vocês. Jesus está voltando. E quando eu falo de Jesus está voltando, eu não estou fazendo nenhuma apelação religiosa, nem estou tentando trazer aqui uma discussão sobre a escatologia, sobre parousia, sobre o momento que ele vai voltar. Nada disso. Até porque a Bíblia fala para mim que eu não sei, e nenhum homem sabe a data, nem o próprio Jesus sabe, só o próprio Deus sabe. Mas eu queria deixar essa informação de uma forma mais evidente na nossa mente, pelo seguinte: que nós vivamos os dias de hoje tendo a certeza de que esse mundo está acabando e que Jesus está voltando. Não tem explicação para tantas coisas estarem acontecendo sem que a gente entenda dessa forma. Sabe, assim, o que mais vai acontecer? Quantas coisas pesadas vão acontecer? Quantos lamentos? E o que mais ainda me assusta é que, apesar dessa consciência, me reporta com um texto bíblico que, assim como nos dias de Noé, as pessoas ouviram a mensagem, ouviram a informação da construção da arca, mas elas casavam, festejavam e não se importavam. Parece que nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Como se Jesus nunca fosse voltar e que isso é um mito, isso não vai acontecer. Bom, há aqueles que podem pensar dessa forma, mas nós cristãos acreditamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. É uma promessa. E essa promessa, ela vai se cumprir não só porque os fatos estão evidentes. Ela vai se cumprir porque quem fez a promessa foi o Senhor dos Senhores, Deus, o nosso Pai, Criador de todas as coisas. E é diante disso que eu falo que nós precisamos de ter um padrão de vida para estar pronto para esse encontro com Jesus. E por isso, nessa noite, nós vamos falar sobre o meu padrão é Cristo. Você consegue falar isso? Não quero que você repita. Quero que você entenda na sua vida. O teu padrão de vida é Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Versículo 2, perdão. Podem ler comigo? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? O pensamento central desse verso 12
2, capítulo 12, é essa questão, o padrão de conduta, ou seja, o padrão de vida. Esse texto traz para nós uma ideia sobre parâmetros de vida. As expressões não conformeis e transformai-vos nos vende essa ideia. Quando fala não vos conformeis, é trazendo a ideia de não adquirir a forma de tal coisa. Se eu não vou adquirir a forma de tal coisa, então eu tenho que ter uma outra forma, eu tenho que ter um outro padrão de referência. E além disso, esse texto fala sobre essa questão de transformar-nos, ou seja, eu tenho que adquirir um padrão e esse padrão me leve a transformações contínuas. Então, por isso, eu quero fazer essa noite que o meu padrão é Cristo. De uma forma silenciosa, a gente vive tentando se adequar a um padrão. Todos nós, em cada segmento, em cada ideia, em cada fase da vida. Quem nunca falou em suas orações: me ajude a ser uma pessoa melhor? Quem nunca falou em suas orações essa expressão: me ajude a ser uma pessoa melhor e a fazer as coisas de formas corretas? Quando eu me submeto a essa oração que eu mesmo faço, me ajude a ser uma pessoa melhor, é que eu estou tentando encontrar um padrão para que eu seja uma pessoa melhor. E quando nós falamos isso, me ajude a ser uma pessoa melhor, é uma forma de declararmos que não estamos satisfeitos ou temos incertezas daquilo que fazemos, se estamos corretos ou não. E o que é mais impressionante é que, apesar de existir essa possibilidade de incerteza de nós estarmos corretos ou não, nós sabemos de muitas coisas que não são corretas e nós as sabemos. E eu não estou falando isso no sentido religioso, estou falando em todos os aspectos. Quantas coisas corretas simples que a gente deixa de fazer, mas nós sabemos o que deveríamos fazer. Uma coisa correta, obrigatória: chegar no horário do serviço. Se a igreja diz que o horário de chegar 8 horas, o que é correto é chegar 8 horas. Mas quantas coisas incorretas nós fazemos em relação a isso? Ou seja, eu não estou no padrão que a empresa me obriga. E para nós entrarmos e nós adquirirmos, e nós fazermos parte de um padrão, seja lá o que for, e agora falando no sentido da vida, e agora no sentido amplo da vida, para que eu entenda, para que eu tenha um padrão, eu posso dizer para vocês seguramente que é por isso que precisamos do Espírito Santo, porque ele foi enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como é que deixa de João 16:8, por favor? Jesus falou assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Apenas quando eu tiver uma abertura real para a ação do Espírito Santo, quando você na igreja, quando nós igrejas, e tivermos uma abertura para a ação do Espírito Santo, nós vamos entender qual é o padrão de Deus. Sabe por quê? Porque é só Ele que nos condena esse pecado. Quantas vezes nós agimos e falamos: não, mas isso não é pecado. É, não é verdade? Ah, mas isso é comum, todo mundo faz. Olha a expressão: isto ou isso é comum, todo mundo faz. Nós entramos, quando nós falamos essa frase, nós entramos no padrão de alguém. E quando eu falo isso todo mundo faz, eu estou assumindo uma postura nítida de que provavelmente o meu padrão não é Cristo. Meu padrão é que todo mundo faz. E é por isso eu volto a dizer
Eu preciso do Espírito Santo para entrar no padrão correto. Você precisa do Espírito Santo para ter o padrão correto. Ao longo da vida, nós vamos adotando padrões conforme as necessidades, conforme as eras e conforme as fases. Todos nós temos necessidades. Temos necessidades emocionais, necessidades físicas, necessidades sociais, sentimentais e religiosas. E quantas vezes, por causa dessa necessidade, vamos colocar física, há muitos buscando emagrecimento, há muitos rejeitando a si mesmo, há muitos que tentam mudar a sua forma de ser, talvez cabelo, talvez cor, talvez forma de andar, forma de vestir, exatamente porque quer se encontrar dentro de um padrão que é aceitável, de um padrão que é uma forma generalizada de todos serem. E me perdoe, mas daqui a pouco eu vou ser mais incisivo sobre algumas situações. E gostaria que deixasse o Espírito Santo falar conosco sobre essa necessidade, ou essas necessidades. Algumas pessoas têm as suas necessidades sociais, ou seja, se eu não tiver o melhor casa, o melhor portão, o melhor carro, eu vou me sentir envergonhado. Se eu não tiver a melhor roupa, a marca da roupa, eu vou me sentir envergonhado. Então, a gente, na verdade, ao longo da vida, a gente vem buscando padrões, e não é nenhum problema adquirir determinadas coisas. Eu só fico preocupado do ponto de vista pastoral e religioso e da fé cristã, quando esses padrões fazem a gente não enxergar qual é o padrão do cristão, e nós adquirimos qualquer padrão. E nós entramos na massa, entramos naquilo que é geral. Mais bonito é o mar, mais bonito é o marumbá. Mais bonito, ou a mais bonita, ou a mais sexy, é que usa sainha curta. O mais bonito e a mais bonita é aquele que expõe seus órgãos de desejo de viver. E nós vamos adquirir padrão. E quantas pessoas falam, mas uma menina nova dessa, um rapaz novo, andando assim, parece que a gente acaba absorvendo um padrão para nos identificarmos com alguma coisa e nos acharmos com valores. E o que é mais triste ainda, o que é mais, talvez vergonhoso ainda, é que nós não nos importamos com o padrão de Cristo e nem com o nosso padrão de desonra. Porque nós expomos nosso padrão para todo mundo. Você não vê nos estados das pessoas tirando foto com Bíblia. Nós vemos nos estados das pessoas tirando foto da forma mais ridícula possível, se expondo. Mas é o padrão, é o comum. Existe também as pessoas que vivem buscando padrões por conta das questões das eras. Por exemplo, antigamente, nos anos de 1600 e pouco, as pessoas casavam virgem. Mas qual é o padrão de hoje? Nem casamento mais existe. Agora é ajuncamento. Agora é relacionamento íntimo e direto. E eu não estou falando para vocês que talvez isso coloque todo mundo num balaio de pegadores, de fracos, de errado, e as coisas não têm mais sucesso nessas pessoas, não. Eu só estou falando que enquanto os padrões vão sendo gerados, nós vamos perdendo referência do que é o padrão cristão, ou do cristão. Então, ser cristão hoje, eu poderia dizer que é ser qualquer coisa, ou de qualquer forma, ou de qualquer maneira. E eu trouxe para nós essa noite a seguinte mensagem: o meu padrão é Cristo. E por isso perguntei, você é capaz de falar isso? Que o teu padrão é Cristo? Eu represento Cristo, você reflete Cristo na tua existência, no seu comportamento, no seu relacionamento. Eu tenho certeza que somente depois de eu entender isso e tomado pela força do Espírito Santo, nós vamos conseguir falar o meu padrão é Cristo. Sem Ele, a gente não fala.
Uma forma que eu entender que eu estou vazio do Espírito Santo é quando eu me pareço com todo mundo, menos com a Bíblia, menos com a palavra, com o secularismo. E eu não pode deixar. O texto diz: não estou compromisso com este século. Mas parece incrível. Quanto mais nós temos isso, mais nós ignoramos isso. Porque o secularismo é que nos define quem somos. Se todos saem de casa, eu tenho que sair. Se todos namoram, eu tenho que namorar. Se todos se respeitam o pai, eu tenho que respeitar. Se todos casam de forma regular, eu tenho que casar de forma regular. Se todos traem, eu tenho que trair. Não é problema nenhum. O mundo está assim. Temos as fases da vida, também que geram alguns padrões. E essas fases da vida nos fazem adquirir, nos fazem desenvolver padrões. Eu acredito que, por essas fases que eu vou listar para vocês, tem que haver mudança mesmo. Mas preste atenção em algumas coisas. As fases da vida são infância, adolescência, fase adulta, a maturidade, que é a terceira idade, solteiro e casado. Quantos já ouviram? Ou já falaram aquela frase: não, mas isso é coisa de criança. Já ouviram? A gente tem um padrão, né? Esses dias eu ouvi um relato da Mariana, que veio de viagem do sul, a prima dela está na neném, Laís, filha da Laís, 1 ano. Filha da Laís tem 1 aninho, ou quase 1 aninho, e a Mariana entregou alguma coisinha para essa neném, e a Mariana reproduziu a frase: obrigado, titia. E a mãe da criança ouviu, claro, de forma muito natural. Falou: ai, Mariana, você está esperando uma criança dessa? Te agradeço. Vocês percebem que a gente impõe determinados padrões para determinadas fases da vida, achando que não é importante algumas coisas? Então, assim, a Maria deu a resposta e a gente se resolveu. Mas quem falou que os padrões das crianças só vão acontecer quando elas forem adultas? Elas têm os padrões dela e tem que ser ensinado desde a base, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. Mas nós temos os padrões da adolescência. Quantos aqui tem filhos de 11 a 17 anos? Levante a mão para mim, por favor. Vocês têm orado pelos filhos de vocês? Às vezes o teu filho, o meu filho, os nossos filhos querem parecer mais com um Gabigol do que com você e comigo. Às vezes o teu filho, meu filho, quer parecer mais com o Neymar do que comigo. Tem uma onda, eu já falo, não falo mais, não vou mais como pastor, não vou mais chamar atenção, porque quando a gente passa a ser ditador ou rigoroso, a gente perde a razão. Mas eu detesto, eu falo como pastor de igreja, eu detesto membro da igreja, como pastoreio, colocar no seu perfil do WhatsApp foto que não é a sua foto. Isso é vergonhoso. Para mim é vexatório. Ou você se identifica como você é, ou você assume uma necessidade de buscar a tua identidade. Mas a gente chega no nível de buscar a aparência pode ser com alguém que não é a gente. Olha, querido pai, querida mãe, olha o celular do teu filho, qual é a imagem que está lá? É o filho que você colocou no mundo? É o filho que Deus gerou na tua barriga, no teu útero? Ou é alguém que está dominando a mente do teu filho? Qual é o padrão que ele está botando para ser a vida dele? O teu padrão pode ser o de Cristo. O do teu filho é de Cristo também. Aí você vai falar para mim, isso é coisa de adolescente? Não! Não é coisa de adolescente. O povo de Deus, desde a mais tenra idade até a eternidade, se parece com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus não vai buscar um povo que parece com os japoneses. Deus não vai buscar um povo que parece com os super-heróis. Vai buscar um povo que parece com a verdade bíblica. Que mal
Minha filha está com problema. Qual é a forma que ela está tomando de viver? Você está perto dele, né? Infelizmente, essas fases da vida, as pessoas não ensinam padrões para ela. A fase adulta, cada um faz o que quer. Aí tem aqueles padrões. Menina, você é solteira, aproveita, sai, curte, pega, faz, aproveita. Que padrão é esse? São esses mesmos que buscam esse padrão da fase solteira, que depois querem oração pela prosperidade, oração pela saúde, a intervenção de Cristo no emocional, a intervenção de Cristo na história familiar, quando na verdade o nosso padrão, o padrão dessa pessoa não é o padrão de Cristo, mas é o padrão do mundo secular, do mundo que traz a ideia de solteiro diferente de casado. A moral de Cristo, a moral bíblica é para solteiro e para casado. Este é o padrão de Deus. Mas Deus é perdão. Sim. Aproveita que é perdão e tome a forma de Deus. E não se conforme com essas coisas. Todos esses padrões que adotamos ao longo da vida, eles variam, oscilam conforme o tempo vai passando. Na verdade, essas mudanças de padrão podemos traduzi-la como uma incessante busca na qualidade de vida. Quando eu saio de um padrão para o outro, eu não posso deixar de ver isso como algo bom, no sentido de que eu vou buscando um padrão de forma que eu quero qualificar a minha vida. E muitos qualificam suas vidas com padrões fora de Cristo. Nós queremos estar bem conosco mesmo. E nós precisamos estar bem conosco mesmo. Nós precisamos também e queremos estar bem com as pessoas com as quais nós convivemos. E muitas vezes, para eu estar bem com as pessoas que eu convivo, eu tenho que estar no padrão dela. Eu tenho que fazer ser reconhecido por aquilo que ela exige. Eu até entendo que nós temos que ter uma relação de paz, de harmonia com todos. Temos que estar bem conosco mesmo. Mas também quero dizer que mais que tudo, nós precisamos estar bem com Deus. Precisamos estar bem com o Senhor. Eu posso afirmar que se nós não estivermos bem com Deus, muito provavelmente nós estaremos bem conosco mesmo. Se eu não estiver bem com Deus, eu vou reclamar de tudo. Tem um texto que diz assim: Jesus olha para algumas pessoas e fala assim: deixe-nos a minha paz do Senhor, mas não como o mundo dá. O padrão de Deus é outro, o padrão de Cristo é outro. E muitas vezes nós queremos encontrar essa paz vinda de Deus, fazendo os moldes e do padrão do século e deste mundo. Ele deixou bem claro: a minha paz nos dou, mas não como o mundo a dá. E é incrível isso no nosso mundo interno de igreja. Pessoas que dizem crer no Senhor, adorar o Senhor, servir o Senhor e buscam sua paz em padrões e desenhos alienados. Que buscam sua paz em personagens de TV e se esforçam para aparecer com os personagens. Pinta o cabelo, corta o cabelo, veste roupa, tudo para aparecer com o personagem que, de uma forma muito animosa, nos seus filhos, seus desejos, gera uma certa satisfação. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, que os homens trocaram o Criador pelas coisas criadas. E por isso Deus entregou as suas paixões. A gente não vai conseguir nunca estar bem conosco mesmo se eu não estiver bem com o Senhor. Se eu não estiver no parâmetro de Deus, buscando a semelhança com o Senhor. Muito provavelmente nós estaremos bem conosco
quando nós buscarmos estar bem com o Senhor. Sabe o que ele diz no Salmo 23, versículo 1? Pode falar de qual comigo? Senhor é o meu. Fala como gente viva. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como que eu entendo isso? Quando eu estou bem com Deus, o Senhor é o meu pastor. E sabe quem é pastor? Não é um gordinho, careca igual eu, não. Pastor é aquele que conduz, aquele que orienta, aquele que instrui. E a maior instrução que um homem pode ter é a palavra do Senhor. E Deus está falando para você, Deus está falando para mim, que eu preciso acreditar nessa palavra, que o Senhor é o meu condutor, o Senhor é a minha referência, e nada me faltará. Mas eu vejo filhos, vejo marido, vejo esposa, vejo homens e mulheres buscando se adequar a alguma coisa para sair do estado emocional. Nós temos esse estado emocional, eu falei para vocês no início, depressão, sofrimento, ansiedade, tristeza. Mas querido, quando eu tenho o Senhor como pastor, quando você tem o Senhor como pastor, pode ter certeza que nada te faltará, porque Ele nos conduz, Senhor. E Ele nos faz deitar em passos desejantes. O personagem da televisão não faz. O personagem da televisão diz o seguinte: olha, se você não conseguir essa veste, esse modelo, esse corpo, essa roupa, só tem uma solução para você: se mate, se suicide. E infelizmente, nós estamos vendo milhares de adolescentes, por conta de uma sensação de ansiedade, de depressão, dizendo que vão se matar, porque não encontram valor. Sabe por quê? Porque não estão deixando Jesus ser o pastor da sua vida. E quando Ele é o pastor da minha vida, Ele fala: ainda que morra, viverá. Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não só isso, Ele é a ressurreição. É possível passar pela morte, mas quando eu olhar para o padrão humano, o artista, o secular, eu não vou entender a ressurreição. Mas quando eu passar pela morte, olhando para Cristo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu é o meu padrão, Senhor. Tu estás comigo e nada pode me abalar. Quando o Senhor é meu padrão, quais padrões devemos nos conformar? Quando nós somos acostumados com determinados padrões de comportamento, às vezes é muito desconfortável e desconcertante romper com ele para adotarmos um outro. Precisamos ter consciência e sabedoria e força, porque esses padrões de condutas que não devemos seguir. Quero pedir para vocês: precisamos ter sabedoria, consciência e força, porque existem padrões de condutas que nós não devemos seguir. Qual é o padrão que você está seguindo? Existem algumas coisas que você não pode seguir. E sobre esses padrões, Paulo diz, Romanos 12, pode botar para ele dentro de mim o texto. Pode ler de novo comigo? Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Paulo fala isso. Não é Josias. E Paulo não está falando isso porque ele é um camarada expert em língua grega, hebraica e sobre lei. Não. Paulo escreveu isso porque ele está inspirado pelo Espírito do Senhor. Foi Deus que autorizou Paulo a escrever. Sabe que Deus fala para você através de Paulo, fala para mim através de Paulo: não vos conformeis. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, ignorar o peso dessa negativa. Não. Olha a expressão: não.
Irmãos, você ama Jesus Cristo? Sim. Mas Paulo fala assim, mas não, por favor, não vos conformeis com este mundo. Eu não posso ignorar o peso dessa negativa, eu não posso ver isso de uma forma muito simples e vazia. Antes de qualquer coisa, eu falo, não vos conformeis. Observe vocês, o que acontece na lista dos 10 mandamentos? São 10 mandamentos. Coloca agora no jeito, por favor. São 10 mandamentos. Mas olha o que acontece. Dos 10 mandamentos, 8 tem uma negativa. Coloca a lista, por favor. Lê para mim, todos eles. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. São 10 mandamentos. E dos 10, 8 tem a negativa. Apenas 2 são diferentes. Sabe qual é? Honra teu pai e tua mãe. E depois lembra-te do que ele sabe para santificar. Mas olha a preocupação de Deus com o seu povo. Olha a preocupação de Deus com a igreja. Agora hoje. E Paulo traz esse mesmo peso. Não vos conformeis. Só que essa preocupação não é de Paulo. Ela é antiga, ela é de Deus. Não faça, não aquilo. E faça essa lista. Quantos já foram atrás de outros deuses? Quantos estão se dobrando diante das imagens? Quantos estão usando o nome de Deus em vão? Porque não adora a Deus, porque não conhece a Deus, porque não estuda a Deus e toma o nome de Deus em vão. Quantos estão matando? E não é o homicídio apenas, mas vamos considerar isso. Vou até colocar a coisa, que o silêncio fala no coração de cada um. Quantos estão furtando? Quantos? Os seus impostos, os seus salários, as suas aquisições, as suas relações. Quantas pessoas estão furtando? Se enganando o preço? Vou pular os 16. Não, vou pular não. Quantos estão inventando história da vida dos outros? Deixa eu falar uma coisa para você, cuida da sua vida. Busca o seu padrão com Deus. Mas olha aqui, não dirá, se você não sabe a verdade, se você não sabe o que é fato, não abra a boca. E o 17 que o silêncio fala agora com vocês. Quantas coisas nós precisamos e nós queremos. Sabe por quê que existe a negativa desse mandamento? Porque nelas existem o pecado ou a potencialidade para pecar. Quando Deus falou assim, não furtarás, ele até sabe que você pode não furtar, mas está dizendo assim, olha, existe uma potência muito grande para se furtar no meio da humanidade, mas você não furtarás. Essa mesma negativa Paulo usa em relação à forma ou padrão de vida desse século. Ele fala, não se conforme. E se eu fosse pegar todos os nãos da Bíblia, a gente ia chorar nessa noite. De tanta coisa que a gente faz, deveria dizer não faça. Eu volto a cantar um pedacinho da musiquinha que eu cantei domingo passado. Cuidado, olhinho no que vem. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vem. Mãozinha, vem pezinho, vem mãozinha, vem corpinho. Paulo está dizendo para nós, essa negativa de não nos conformar, é porque a gente sabe que existe um pecado muito grande. João 17,16 diz assim, Jesus falando com Deus, eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha o que Jesus diz para você. Para de se conformar com este mundo, Paulo está falando para você. Mas Jesus falou para Deus, Pai, eles não são do mundo, eu também não sou. Quiseram dar a forma do mundo para Jesus,
Senhor, quando foi que nós estivemos com fome e não tivemos de comer? Quanta negativa nós fazemos nesse centro de vida na nossa vida. Jesus fala para você não. Jesus fala de você numa oração, fala de mim numa oração. Pai, aquela igreja não é do mundo. Pai, quando for lá buscar a igreja, eu sei que eles estão no mundo, a pecado, sabe, a desordem, a bagunça, a violência, a influência, mas eles não são do mundo, Pai. Eles pertencem a mim e eu vou buscar. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu vou sempre nesse versículo, associando a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não nos conformeis com este mundo. Nós estamos amando o mundo, querido. Nós estamos envolvendo com o mundo. E se eu não parecer com o mundo, não vale a pena mais. Se alguém amar o mundo, olha que tristeza, o amor do Pai não está aqui. Não é que Deus para de amar, é que eu estou trocando o amor dele que é Senhor por aquilo que é passageiro e efêmero. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não nos conformeis com este mundo. A primeira evidência da fé cristã é o abandono do pecado. Quantas vezes a gente pergunta aqui, por que aqui não é pecador? É todo mundo que eu sou pecador. E a primeira evidência da fé é o abandono do pecado. Mas quando você pega a mesma coisa sempre, da mesma forma, isso quer dizer que você não entendeu o que é a fé cristã. A palavra século também significa era temporal, eu já estou terminando. Era temporal e efêmero. A conformidade com este século equivale a ser envolvido nas coisas temporais. Quando eu me conformo com este século, eu estou me conformando com aquilo que vai passar. Eu falo do modismo, né? É a moda. A minha pergunta é, falando nisso a pregação, Jesus está voltando. Haverá tempo para eu entender que ele é meu padrão ou estou indo apenas na forma do mundo? A conformidade com este século equivale a ser envolvido nas coisas temporais, significa ter os pensamentos direcionados para aquilo que é visível e passageiro. Vejamos o que diz, o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 6, 8 e 9. Eu vou ler apenas o 9 para vocês. Mas está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu fico vibrado naquilo que é visível, eu estou deixando de entender, ou de receber, ou de perceber que tem coisas que os meus olhos não viram. Olha o que eu disse para você, querido e querida, tem coisas que os seus olhos não viram, mas elas são tuas. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Tem muita coisa grande que tem guardado, está guardada para você, filho, para você, filha, mas eu estou preferindo as coisas visíveis. Mas Deus tem algo muito maior para você, mas lamentavelmente eu estou trocando isso. Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Ronaldo perguntou aqui no início do culto: quantos amam a Deus? Deus tem coisas grandes para você. A expressão não conformeis chama
diferença existente entre o padrão daquilo que devemos abandonar e o padrão daquilo que temos de ser transformado. Não nos conformeis. Eu tenho que mudar. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Precisamos ter padrões permanentes, padrões de zelo compatíveis com a era vindoura. 1 João 2:17. Olha aí, e nós vamos quase acabar. Leia comigo, por favor. Ora, o mundo passa bem com a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tudo que Deus quer que eu, você, nós façamos a vontade dele. Porque tudo que está nos envolvendo aqui agora, tudo que está nos segurando, vai passar. Se eu não estiver fazendo a vontade de Deus. Vocês lembram do versículo 2, do capítulo 12 de Romanos? Não nos conformei com este século, mas transformai-vos da nossa, para quê? O quê? Seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que pesquisa aquele anteriormente. Que faz a vontade de Deus. Sabe o que Deus deu para você? Inflação vai passar, guerra vai passar, injustiça vai passar, fome vai passar, os terremotos vão passar, desemprego vai passar, mas você vai permanecer para sempre. Porque você entende e esta é a vontade de Deus. Mas para experimentar essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, eu tenho que abrir mão do padrão do mundo. Eu tenho que me esvaziar do mundo. Não dá para seguir dois senhores. Ou há de agradar a um e frustrar o outro, ou vai frustrar os dois. E olha que eu sei para você. Você quer trocar? Eu quero trocar isso. Mas transformados pela renovação de nossa mente. Mente é a série dos pensamentos e entendimento. Tudo que se pensa. Nós precisamos de um contínuo processo de transformação. A nossa vida é uma transformação contínua. Não é só uma lágrima derramada no culto. Não é só um louvor cantado na igreja. Eu tenho que transformar dia após dia, aprimorando a minha visão, o meu crescimento, o meu conhecimento. Porque eu estou buscando ser, estou buscando ter um padrão. E o meu padrão é a luz perfeita, que é o Senhor Jesus Cristo. O cristão precisa combater a estagnação. Sabe que é a mesma coisa, 20 anos, não melhora nada, não progride nada, não busca nada. O combate à estagnação é uma outra evidência de fé cristã. Falamos anteriormente que o abandono do pecado é a primeira evidência, mas o combate à estagnação é uma outra evidência da fé. Sabe o que é combate à estagnação? É quando você faz uma reflexão e por um mês, há 20 anos, vem para a igreja, a hora e volta, é luta, tribulação, é guerra, é confusão. Vem para a igreja canta a hora, volta para casa, guerra, tribulação. Sabe as maldições que não podem acontecer. O cristão não pode se conformar com essa estagnação. Ele tem que combater a estagnação. O meu processo, o meu alvo é Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais eu busco mais, eu oro mais, me santifico mais, porque essa é a vontade de Deus, que eu cresça na presença dele. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa é a transformação da mente, entender que só o Espírito Santo pode nos mudar. Mas para isso eu tenho que estar aberto, pronto, para estar cheio do Espírito Santo. Se a vida não tem algo, parece estagnada, infrutífera, vazia, tudo isso porque nós não entramos ainda por experiência própria nas riquezas da vontade divina.
Quando experimentamos viver a renovação da nossa mente por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, nós entendemos quão e quanto e quão boa é, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quando eu entro nessa experiência de viver pelo Espírito Santo, eu sei que a vontade de Deus não é boa para aqueles que não têm o Espírito Santo. A vontade de Deus não é agradável para aqueles que não conseguem deixar de pecar, aqueles que querem viver no erro. Mas quando eu experimento a transformação, quando eu experimento não me conformar com este mundo e ser transformado pelo Espírito do Senhor, eu vou entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E dela eu não vou sair mais. Meu desejo é que você entenda, que eu entenda, que o meu padrão de vida é o Senhor Jesus Cristo e não o mundo. Ouça essa canção.